saber sobre a vida dela, sobre as experiências dela com Jesus. E quando a gente vê a pessoa ali na frente, a gente também quer saber como que foi a vida dela, a gente quer descobrir sobre as experiências. Então, separei algumas perguntas aqui para eu fazer para ela vai responder. E aí a gente vai trocando uma ideia, se alguém também quiser fazer uma pergunta leve. A primeira pergunta vai ser como se você já nasceu lá cristão, se você se distanciou e depois voltou. Basicamente a sua experiência inicial. Então, eu sempre digo, né, que eu praticamente nasci na igreja, que a minha mãe, ela me teve na maternidade, até hoje ela fala, né, que quando ela estava lá com meu pai, que eles estavam sonhando em ter uma filha, eles oravam lá na hora do namoro para poder me conceber. E aí, assim que eu nasci, ela já me colocou na igreja, eles já me colocaram na igreja, né, eu sou filha de pais cristãos, então eu digo que praticamente eu já nasci na casa de oração em Itaguaí. Só que eu fui ensinada no caminho do Senhor, eles me levavam para a igreja, me ensinaram o caminho de Jesus, mas eles também eram, como eu posso dizer, eles eram pais liberais, no sentido de me permitir conhecer as coisas. Então, quando eu fiz 18 anos, eu quis conhecer o mundo, porque eu queria entender qual era o outro caminho para eu escolher, saber fazer uma escolha, porque até então eu só conhecia um caminho. Então eu queria conhecer o outro para saber como é que funcionava. Né? Não indico ninguém a querer conhecer o outro, porque não tem nada de bom lá. Mas eu quis conhecer, e nesse período eu me afastei dos caminhos do Senhor, tive experiências no mundo que eu não precisava ter, mas dou glórias ao Senhor, porque Ele teve misericórdia de mim e me trouxe de volta para o reino da sua maravilhosa luz, e desde lá então eu nunca mais me desviei e me mantenho firme nesse caminho. Você falou que você queria conhecer os dois caminhos, né, para escolher. Só que aí eu até já tinha separado também. Quando você percebeu, assim, chegou na hora da decisão, vou ter que escolher esse caminho, porque tem algum momento específico, alguma ocasião, não sei. Então, Vinícius, como eu disse, né, eu fui criada e ensinada no caminho. Então, a todo momento que eu estava no mundo, fazendo as coisas erradas do mundo, no meu coração eu sentia que ali não era meu lugar, que eu estava ali, mas que não era o meu lugar estar ali, então tinha um vazio dentro de mim. Por mais que eu fosse nas festas com os meus amigos e tivesse em lugares que aparentemente eram legais, eu não sentia uma paz dentro do meu coração. O tempo todo era como se faltasse algo dentro de mim. Era sempre assim que funcionava. E aí, assim, eu me afastei da igreja, mas eu não deixava de ir à igreja. Eu era tipo aquele crente Raimundo. Estava na igreja, participava das coisas da igreja, mas eu também queria estar no mundo fazendo as coisas do mundo. E aí, um dia, ouvindo uma pregação do pastor Lucinho, com Jesus, um dia, ouvindo uma das ministrações dele, em casa, com o computador na mão, o Senhor falou grandemente ali ao meu coração, e naquele momento eu tive convicção de que Jesus era o caminho que eu precisava seguir. Aí eu queria que você contasse um pouco do seu projeto, né? Eu até comecei a seguir lá no Instagram, que é o Minuto com Deus, né? O nome do seu projeto. Aí você explicar basicamente como funciona, como surgiu a ideia, por trás dele, a história por trás dele, as suas ideias, como que ele funciona. O Minuto ele começou assim de uma forma totalmente inesperada. Totalmente inesperada. Eu acordei nesse dia para fazer o meu devocional. E aí eu já tinha uma técnica de deixar a Bíblia na cabeceira da cama para eu já acordar e fazer o devocional e não ir fazer outra coisa. E aí nesse dia eu acordei, li a Bíblia, fiz o meu devocional, e naquele dia eu fiquei tão impactada com o que o Senhor falou comigo. Eu falei, poxa, eu preciso compartilhar isso com mais alguém, mas como é que eu vou fazer isso? Veio a ideia assim na cabeça, grava um vídeo e manda para as pessoas. E aí do jeito que eu tava na cama, eu só joguei o cabelo pro lado assim, sem escovar dente nem nada. Botei a câmera do telefone, gravei. E aí mandei pro grupo, né, do WhatsApp lá da igreja, mandei pros irmãos e mandei para alguns amigos. E aí assim que eles viram, eles começaram a retornar, dizendo, nossa, que bênção, o Senhor também falou através dessa palavra comigo. Poxa, faz outro, faz amanhã de novo. Eu falei, gente, esse povo, vou fazer de novo.
faz, não, faz de novo. E assim, mandei para amigos que não eram cristãos, mandei para uma amiga, né, que não era cristã, e ela, não, esse vídeo falou muito comigo, Deus falou comigo hoje através dessa palavra, faz mais e tal. Eu falei, cara, então eu vou fazer. E aí eu continuei fazendo, meio assim, meio que de qualquer jeito. Vamos dizer assim, um dia fazia, outro dia não fazia. Mas comecei a postar nos outros lugares, no Facebook, no YouTube. E ali eu fui assim, recebendo comentários de pessoas, recebia mensagem no privado, pedindo oração, falando que aquela palavra tinha falado, que tinha transformado o dia, que tinha tocado no coração. E aí o Espírito Santo ele foi me conduzindo a querer levar isso de uma forma mais séria. E eu pensava assim muito na coisa de que eu particularmente eu tenho um déficit, né, um desvio de atenção, então eu perco a atenção das coisas muito fácil. Então um vídeo para eu ficar presa nele muito tempo, eu não consigo, tem que ser uma coisa que chama muito minha atenção, senão meu pensamento já vai embora, eu começo a viajar em outras coisas, eu perco totalmente. E aí eu falei, gente, eu não posso falar muito, porque se for todo mundo que nem eu que vai assistir, ninguém vai prestar atenção. E aí veio essa coisa de 1 minuto, eu falei, pô, 1 minuto, será que eu consigo falar 1 minuto? De repente, 1 minuto, as pessoas vão conseguir dar atenção sobre casamento, aconselhar pessoas sobre o modo de vida que elas têm levado, mas tudo isso com o único objetivo que é o de levar Jesus ao coração das pessoas. Você pode compartilhar com a gente uma experiência pessoal que você já viveu no seu projeto, assim, que fez uma diferença significativa na vida de alguém? Como que foi o impacto dessa experiência? Teve uma vez que eu postei um vídeo. Nesse vídeo teve um moço, né? Ele era até cristão. E aí ele me mandou uma mensagem pedindo oração, porque ele estava tendo muito problema no casamento dele. Ele e a esposa não estavam bem, a esposa tinha saído de casa, eles estavam separados, ele estava meio que assim desesperado, sem saber o que fazer, pedindo oração. Eu chamei o Rafael, a gente conversou com ele pelo WhatsApp, eu peguei até o WhatsApp dele, conversamos com ele, oramos junto com ele alguns dias, tentamos dar para ele alguns conselhos, porque nós fizemos também o curso de Casados para Sempre, e também acompanhando ele em oração, acho que praticamente uma semana, se eu não me engano. E aí depois disso ele retornou pra gente, dizendo que ele tinha conseguido conversar com a esposa, que eles tinham orado junto e que ela tinha voltado para casa e que eles estavam vivendo assim dias que eles nunca tinham vivido antes. Então até com esse testemunho eu falei assim, realmente, Senhor, isso é uma coisa séria, né? Não é tempo de brincadeira ou de eu levar isso de qualquer jeito, porque realmente o Senhor está trabalhando a vida das pessoas através desses vídeos. E uma coisa também, Vinícius, é muito importante, e tem muita gente que vai lá e vê 2.000 seguidores, 1.000 seguidores, aí as pessoas ficam meio que assim, né? Ela falou para seguir, a gente chega lá e tá uns 5.000, 10.000 seguidores e tem só isso. E assim, a minha preocupação não é em ter ali um número grande de pessoas seguindo. Porque a palavra do Senhor, ela diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Então a minha missão é fazer com que naquele dia, essa palavra, ela chegue pelo menos ao coração de uma pessoa. Se nesse dia, esse vídeo, ele chegar ao coração de uma pessoa e fazer a diferença, causar alguma mudança, causar alguma transformação, para mim já valeu a pena. Então não me importa com a quantidade de seguidores que tem ali. O que importa é que a palavra ela chegue ao coração de pelo menos uma pessoa e faça a diferença. Quando você descobriu assim que a Carlinha tinha esse propósito, a Carlinha ia seguir isso de postar todos os dias um vídeo no Instagram, mandar mensagem para alguém no WhatsApp, como você descobriu que a Carlinha tinha esse propósito? Então, isso está meio que junto com o Ministério da Palavra. Como eu falei aqui ontem, eu sempre fui muito tímida. Pensa numa criança tímida, numa adolescente tímida, era eu. Assim, bicho do mato. E as pessoas chegavam em casa, me escondia da visita, ficava no quarto até a visita ir embora. Trabalho na escola eu não apresentava de jeito nenhum. Eu era da parte da inteligência, que desenvolvia o trabalho, mas apresentar nunca fui, falar em público nunca foi comigo. Nunca imaginei fazer algo disso. Sempre pensei que eu ia trabalhar na obra do Senhor, dando aula na escola dominical que eu fazia para as criancinhas, fazendo coreografia na igreja. Por um tempo eu participei do louvor, mas depois
depois a voz começou a desandar e aí já não dava mais. Mas nessa parte eu nunca pensei que eu pudesse contribuir com algo. E aí um dia, isso tudo depois que eu comecei a fazer o devocional, é por isso que eu acho assim, acredito tão importante a nossa vida de ter um devocional com o Senhor, né, de ter aquele momento de qualidade com Deus, que a partir do momento que eu comecei a praticar isso na minha vida cristã, essas coisas elas foram acontecendo. E aí um dia eu fiz o meu devocional e fui no culto, né, quarta-feira na igreja, eu pedi uma oportunidade para ler o versículo. E aí fui falar sobre o versículo que eu tinha lido no devocional. Aí falei uns 15 minutos, aí o pastor falou: que isso, pregadora Carla, vou te botar pra pregar, hein? Falei: tá bom, pastor, mas eu não levei a sério, pensei que ele tava brincando. Aí passou um tempo, ele me escalou pra pregar no culto. E ali eu me preparei, fiquei muito nervosa, mas eu consegui desempenhar aquela missão. E eu vi que aquilo me deu coragem, que mesmo que eu tinha medo quando ele me escalava para pregar, eu tinha medo, mas mesmo com medo eu ia, mesmo assim, sendo um desafio. Existia algo de mim que queria cumprir aquele desafio e eu sabia que aquilo não era de mim. Porque de mim eu não tinha coragem, de mim eu tinha medo, eu pensava que eu ia gaguejar, que eu ia ficar nervosa, que um monte de coisa ia acontecer, mas algo no meu coração ansiava por isso. E acaba sendo a mesma questão dos vídeos. Entende? Se for de mim, eu olho assim e eu vejo que eu não tenho capacidade nenhuma para isso. Eu penso na menina tímida que eu era e me vejo diante disso. Então eu vejo que não é algo meu, mas que é algo assim motivado pelo Senhor. Então eu entendo que a missão que Ele tem colocado em minhas mãos, eu peço a Ele força e coragem todo dia para cumprir o que Ele tem me chamado para fazer. Você se formou em quê? Então, ele já me formei algumas coisas. Sou técnica em radiologia, fiz alguns outros cursos, mas recentemente eu acabei me formando na área de desenvolvimento humano. Que aí é a parte onde a gente trabalha em desenvolver pessoas com palestra, treinamento. A primeira pregação que a gente tem que ter é essa responsabilidade de tornar Jesus conhecido às pessoas. E a segunda é de nós sermos conhecedores de Jesus. Porque para a gente levar as pessoas a conhecerem Jesus, primeiro a gente tem que conhecê-lo. Porque não adianta eu falar para você, Vinícius, você precisa aceitar Jesus. E você olha para a minha vida e você não enxerga Jesus nela. Então primeiro eu preciso viver uma vida com Jesus, para eu te apresentar Jesus, para você olhar e falar: nossa, a Carla vive uma vida assim, ela está passando por um momento difícil, ela está assim, ela está feliz e ela está assim, continua tudo bem, e tudo porque ela tem Jesus na vida dela, então eu também quero ter esse Jesus na minha vida. Então assim, acredito que esses são os dois temas mais importantes, que é salvação e a nossa vida com Deus. Depois que você se converteu com quantos anos? Então, vamos lá, né? Tem aquela parte que eu nasci na igreja e tal, mas a conversão de verdade, que é quando a gente muda o caminho, quando a gente entende que é o caminho de Jesus que a gente precisa seguir, né? Que ele é o nosso alvo, isso aí foi em 2017, mais ou menos. Porque se eu desse não iria te perguntar, porque quando a gente se converte, a gente ainda fica ali perto de algumas pessoas que não são cristãs, pessoas que não conhecem Jesus. Tem alguma dificuldade, assim, pessoas perguntando, ou se distanciarem de você, ou algo do tipo, assim, algo que você gostaria de contar depois da sua conversão? Tinha muito isso na parte que eu era da igreja, né? Eu não era convertida, eu era da igreja. Então, na parte que eu era da igreja, tinha muito isso, porque eu tinha amigos que não eram cristãos. Então, começou a vir aquelas dúvidas de que eles faziam coisas que eu não fazia, que eles viviam coisas que eu não vivia, e eu queria experimentar aquelas coisas também. Então, antes da conversão, da época que eu era só crente, que eu só frequentava a igreja, e isso acontecia muito, porque eu estava na igreja, mas eu queria conhecer as coisas do mundo, e as amizades, elas acabavam me corrompendo sim. Inclusive, até um dos amigos que me apresentou algumas coisas do mundo, já fica aqui de um alerta para vocês, que não significa que porque um jovem é da igreja, um adolescente é da igreja, que ele vive uma vida com Cristo. Porque o jovem que me apresentou coisas do mundo que eu não precisava conhecer,
era um jovem que era da igreja, era filho de um pastor, e ele me apresentou coisas do mundo que amigos que eu tinha que eram do mundo não conheciam o tipo de coisa que ele conhecia. Então a gente precisa estar muito alerta com isso. E ter amigos que de verdade nos aproximam de Deus, porque só dizer que é cristão, isso hoje em dia infelizmente não significa muita coisa. A gente precisa conhecer de verdade a vida da pessoa. Então, sim, quando eu vivi essa parte em só ser da igreja, essas amizades influenciavam de certa forma. Mas a partir desse momento que de verdade eu me converti, quando de verdade eu entendi que Jesus era o caminho que eu precisava seguir, que Ele tinha um propósito na minha vida e que eu queria viver esse propósito, então a partir daí as coisas começaram a ficar diferentes. Até hoje eu tenho amigos que são do mundo, né, que não são cristãos, e eu tenho uma relação maravilhosa com eles, mas isso não significa que hoje eu penso que eu preciso fazer as coisas que eles fazem, porque hoje eu entendo que eu tenho uma vida com Deus e que nada, nada, nada nesse mundo vale mais a pena do que a vida que eu tenho com Deus hoje. Me dá força para que eu não venha desanimar e que essas amizades que eu tenho, elas não venham me influenciar de uma forma ruim. Eu aproveito o que tem de bom da amizade deles, eu retenho o que é de bom, o amor, o carinho, o respeito, mas eu entendo que eles têm a vida deles no mundo e eu tenho a minha vida com Cristo. Tem algum versículo bíblico assim, que você sempre lembra dele, você guarda ele no seu coração? Tem. Olha, tem alguns que são os meus preferidos, mas tem um que eu uso sempre, que acho que é Provérbios 16:3, se eu não me engano. Eu sou muito ruim de guardar a citação, mas consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos eles darão certo. Esse tem sido o versículo da minha vida há algum tempo, é o que eu tenho procurado viver. Consagrar tudo o que eu faço ao Senhor, pedir a direção do Senhor em tudo que eu faço, crendo que vai dar certo porque Ele está no controle de tudo. Quando o primeiro lugar é dele, quando a busca primeira é Ele, então eu tenho certeza que Ele está cuidando de tudo. Quando eu vou pregar aqui na igreja, eu fico extremamente nervosa. Aí, eu queria saber como que você se prepara antes das pregações. Você, todo dia eu vou pregar à noite, você se consagra o dia inteiro, tem momentos de oração, e cada um tem um jeito de se preparar, tem o seu momento. Como você se prepara? Realmente o dia tem uma responsabilidade, assim, é isso mesmo, é um dia de consagração. Meu esposo até lá em casa sabe que o dia que eu estou na responsabilidade da palavra, conta comigo, que é o dia que eu fico praticamente todo no meu quarto, né, buscando ao Senhor, orando, pedindo a direção a Deus. É um dia assim de adoração. Não que os outros dias não sejam, mas é um dia que eu peço ao Senhor um preparo espiritual maior, porque essa missão que a gente tem, ela é muito grande, é uma responsabilidade muito grande de você estar diante de uma igreja, diante de pessoas, levando a palavra do Senhor. Não é qualquer coisa, não é qualquer ensinamento, não é uma palestra, mas é a palavra do Senhor. Então, a gente precisa se preparar espiritualmente para isso. Então, sim, um dia que eu posso, né? Hoje eu estou aqui um dia diferente, não tem como eu fazer isso. Eu já acordei, já orei, já falei com o Senhor. A gente não faz, a gente não leva a palavra pela recompensa, né? A gente não espera recompensa, mas é a parte mais gratificante, assim, depois de você levar a palavra, postar um vídeo e uma pessoa se tocou, a parte mais gratificante. Quando chega alguém e fala, o Senhor falou no meu coração esse dia através dessa palavra. Para mim é assim a parte mais importante, né? O que eu falo, ainda que seja uma pessoa, ela chega e fala, o Senhor falou através do meu coração hoje com essa palavra. Não da questão do elogio de, nossa, que palavra boa, que palavra abençoada. A gente gosta, né, de ouvir isso, é claro. A gente não pode falar que não gosta porque a gente faz bem e a gente fica feliz. Mas é muito gratificante quando a gente recebe esse retorno, de que alguém compartilha com a gente que naquele dia a palavra tocou, o Espírito Santo falou no coração de alguma forma. Acho que isso é o que vale mais. Que dica você daria para uma pessoa que tem vontade de talvez começar a postar vídeos na internet ou pregar, falar em algum lugar? Igual você faz, falar sobre Jesus, postar um vídeo, que dica que você daria? Não deixe o medo paralisar você. A dica é essa, porque o medo vem, o nervosismo vem,
Sempre vai ter, independente de por mais que você faça cursos, que você se prepare, o nervosismo ele sempre vai existir e eu acredito que isso é algo bom, porque nisso você sente que é algo que não depende só de você, né? Porque às vezes quando a gente vem achando que depende muito de mim, que eu vou chegar aqui, vou fazer e acontecer, então isso está mostrando que eu estou agindo sozinha, sem a direção do Senhor. Então, o nervosismo ele sempre vai vir, você não pode deixar o nervosismo te paralisar, o medo te paralisar, porque é isso que acaba acontecendo na maioria das vezes. A gente até pensa, poxa, eu podia gravar um vídeo, poxa, eu podia ir lá na frente, ler um versículo, mas a gente começa a pensar, né, no que vai acontecer, se a gente vai falar bem, se a gente não vai, se alguém vai reparar ou não, e aí isso começa a paralisar a gente, aí o medo vem e a gente acaba desistindo. Então, acho que o principal conselho é, primeiro, dependa do Senhor, busque a direção do Senhor, porque a direção do Senhor ele é o primeiro passo de tudo. E segundo, enfrente o medo. Tá com medo, vem com medo mesmo, porque o amor do Senhor ele lança fora todo medo. Eu falo para os jovens, né, meus jovens, meus adolescentes lá da igreja, eu falo, gente, quando eu chego lá na frente, eu chego cheio de medo. Mas quando o Espírito Santo toma conta, o medo vai embora, quando eu vou ver, já acabou, já passou e já foi. O medo é uma coisa natural que vem, mas quando a gente se entrega e deixa o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, ele lança fora o medo, ele cumpre o que ele dele em nós, ele faz o que ele quer fazer em nós e através de nós. Alguém tem alguma pergunta, um comentário? No final de um minuto com Deus, você sempre fala que a paz é alguma coisa assim. Haja paz na sua vida. Haja paz na sua vida. Aí, por que surgiu esse slogan assim no finalzinho, assim, para as pessoas saberem? Então, esse slogan ele tem até a ver com satisfeitas. Foi alguma programação que a gente fez, se eu não me engano, relacionada à família. Mas no final, que era uma coisa direcionada para a família, aí a Ana falava, haja paz na sua casa, ou tenha paz na sua família, alguma coisa assim. E aí isso foi no começo, acho, quando eu comecei a gravar os vídeos. E eu estava buscando, né, uma palavra no final que abençoasse as pessoas, e aí eu pensava, no que eu vou falar? E aí quando eu comecei, eu não lembro se foi um versículo que ela leu, que falava sobre paz na família, sobre a família ter paz, alguma coisa assim. E aí veio, né, haja paz na sua vida. E eu falei, poxa Senhor, acho bacana, acho que isso vai dar certo, acho que vai ser bênção na vida das pessoas. E daí surgiu o haja paz na sua vida. Mas bacana também que quando você vai felicitar as pessoas no aniversário, fala feliz vida, né? E isso é tão maravilhoso porque a vida que nos deu o Senhor, né? E parece quando você fala assim, feliz vida, né? Que haja paz na sua vida, é como aquele fôlego, né? Aquele novo respirar, assim. Isso eu aprendi com um amigo meu. Eu também dava feliz aniversário como todo mundo dá. E aí um dia eu vi um amigo meu falando isso, feliz vida. E aí eu parei pra pensar, eu falei, gente, que diferente isso, né? Feliz vida. Feliz vida é diferente só de um parabéns, porque num parabéns você tá ali felicitando a pessoa pelo que tá acontecendo. Mas quando você diz feliz vida, você está profetizando sobre a vida dela, que ela tenha um dia feliz, que ela tenha uma vida feliz. E aí depois do dia que eu aprendi isso, eu falei, eu também vou profetizar isso sobre a vida das pessoas. Mais alguém? Mais uma vez, quando a gente pensar nessa gratidão, eu queria receber você aqui, e creio que talvez alguns não vão falar, mas nós estamos muito felizes por te receber. Então, você e seu esposo, o seu ministério. Eu gostaria de focar essa pergunta, porque eu notei em você, assim, diferente de mim e de alguns, né, que formam essa igreja aqui, nosso contexto, a gente veio do mundo. A gente não teve o privilégio de ser criado desde pequeno nos caminhos do Senhor, pelo contrário, a gente foi criado no caminho da religião e sabe que a gente não tem essa experiência de ter sido assim, doutrinado desde pequeno nos caminhos do Senhor. Eu achei muito interessante a sua fala, apesar de você já ter insistido, mas eu gostaria que você desse uma palavra direta, porque aqui nós temos crianças, jovens, né, adolescentes, que precisam de fato ser insistido em cima disso, porque eu acho interessante o seguinte, essa vida dupla, de estar dentro da igreja, entre aspas, mas não estar perto do Senhor. Igual aquele canto que as irmãs cantaram no passado, perdidos na casa do Pai. E eu acho isso muito importante, e a gente tem sempre que frisar, porque em especial a nossa juventude da atualidade está dispersa, por tantos motivos.
E às vezes a gente enfatiza pouco isso e fica. Eu estou falando que eu tenho 2 filhos, né? Um já adulto e outro bem pequeno, e sei o quanto isso é difícil a gente colocar em prática. E nada melhor que você que já teve essa experiência e hoje está no centro da vontade de Deus. Então, tem até uma palestra para jovens, né, que o tema é convencido versus convertido. Porque quando a gente está mais ou menos nessa faixa de idade aí, a gente está meio que convencido dentro da igreja. A gente está convencido porque os nossos pais nos ensinaram, né, que Deus é amor, que Jesus ele é o melhor caminho, que a gente precisa seguir. A gente vem para a igreja, os professores da escola bíblica também ensinam tudo isso para a gente ouve o pastor pregar, então a gente fica meio que convencido, né? Que Jesus que Deus é amor, que Jesus salva, que Jesus ele liberta. Só que quando a gente está convencido, isso não causa mudança na nossa vida. Quando a gente está só convencido, a gente está aqui acreditando em tudo isso, mas aí a gente vai lá fora e a gente se contamina com quem está lá fora, a gente se contamina com as amizades que estão lá fora, a gente se contamina com as coisas que a gente vê no telefone. O telefone ele é uma ferramenta útil, na minha vida ele é bênção demais, mas tudo é com sabedoria, porque se a gente não tiver sabedoria para usar, ele vai acabar levando a gente para o mau caminho também. Às vezes o meu jejum que eu faço, né, lá no Satisfeitas a gente faz muito jejum. Às vezes o meu jejum ele nem é de comida. Às vezes o meu jejum precisa ser de telefone, de rede social. Porque eu uso para postar os meus vídeos, mas às vezes eu posto o vídeo, num minuto eu me distraio, já vai aparecendo um monte de outras coisas, e se eu for ver, eu já me deixo levar por tudo aquilo ali e eu perco meu dia. Quando eu vou ver, eu já perdi tempo, o dia já foi embora, eu fiz um monte de coisa, e se eu também não tiver domínio próprio, no meio daquelas coisas boas que aparecem coisas que eu também sei que não são pra mim. E geralmente essas coisas elas querem despertar mais curiosidade na gente, né? Porque a gente sabe que o que é pra gente, a gente dá uma olhada lá e vai embora, mas aquilo que não é, né, parece que chama a atenção do nosso cérebro e a gente quer dar uma espiadinha. E às vezes naquela espiadinha ali a gente vai ficando, e se a gente não se controlar, a gente acaba fazendo o que desagrada a Deus, pensando em coisas que não agradam a Deus e acaba nos afastando da presença do Senhor. Então tudo isso acontece quando a gente está nesse caminho de ser convencido. Mas quando a gente é convertido de verdade, o que é ser convertido? Convertido é mudança. Eu estou andando por esse caminho, mas eu sei que o final desse caminho aqui vai ser uma coisa que não é boa para mim, então eu me converto. Eu mudo de caminho, eu mudo de direção. E assim precisa ser Jesus na nossa vida. A gente está andando por um caminho, que é o caminho do mundo, e a gente sabe que o final dele não vai ser bênção para a nossa vida. Então, a partir do momento que a gente conhece Jesus, ele precisa mudar a nossa história. A gente precisa escolher viver uma vida com ele. Eu vou falar a verdade para vocês. Não vou falar para vocês, olha, ali no mundo, lá fora, vocês não vão achar coisas que são legais, não vai ter nada de bom. Eu estaria mentindo para vocês. Sabe por quê? Porque o inimigo ele faz o mundo ser bom aos nossos olhos. Ele faz as amizades que não aproximam a gente de Deus aparentemente ser boas. Ele faz com que as coisas que acontecem lá fora chamem a nossa atenção, parecem ser coisas boas aos nossos olhos, mas a Bíblia fala que o final disso é caminho de morte. Aparentemente pode até ser bom, no começo é tudo festa, é tudo alegria, pode ser bom. Mas o final disso vai fazer com que a gente perca a salvação e a gente viva uma vida eterna de condenação do inferno. Acredito que ninguém aqui quer viver uma vida dessa, né? Então, assim, é tempo da gente se despertar e querer conhecer Jesus de verdade. Porque o dia que a gente é convertido de verdade e conhece o Jesus que morreu na cruz para nos salvar, mas que também nos ama, que também é nosso amigo, que a gente pode compartilhar a nossa vida com Ele, que tudo que a gente é, tudo que a gente faz depende dEle e que Ele está cuidando de toda a nossa vida, a gente não vai estar mais preocupado com o que está lá fora, a gente não vai mais se interessar com o que está lá fora, porque nada do que esteja lá, por melhor que pareça, vai ser melhor do que ter uma vida ao lado de Jesus e ter certeza que um dia a gente vai passar a eternidade com Ele. Muito obrigada, Carlinha, que deixou para pegar a sua vida.
Gostei muito de estar entrevistando, conversando com você, né? Muito obrigada por estiver aqui com a gente. Eu que agradeço, como eu já disse, é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Ainda mais nesse momento aqui eu estava nervosa, a Michelle falou comigo o negócio de podcast. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Porque eu sou assim, muito programada, eu gosto de programar as coisas. Agora o improviso não é comigo e me deixa nervosa. Eu falei, como é que vai ser isso, meu Deus? Mas graças a Deus tem sido uma bênção passar esses dias aqui com vocês. E nós é que agradecemos, né, pelo carinho que vocês têm nos recebido, né, conforto, por ter nos tratado tão bem, temos sido recebidos tão bem, estamos nos sentindo como se a gente estivesse lá na nossa casa de oração em Itaguaí. Então a gente agradece de todo o coração pelo carinho, pela confiança e pela oportunidade de estarem abrindo as portas dessa casa para a gente.